A paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos ouvintes. A leitura será feita no livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 14 ao 16. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes ao latão reluzentes, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Nós vamos ouvir um hino inspirado e depois a exposição da palavra de Deus. Ouvintes preciosos, em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, está escrito: E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse 1,17, João declara: E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. A primeira coisa que João viu e notou em Jesus foi o seu cabelo branco como a neve. A brancura do cabelo de Jesus não significa a brancura dos nossos cabelos, que como mortais, confinados a esta dimensão chamada tempo, nós somos marcados por ele. O tempo, ele marca nos nossos olhos, as vistas escurecem, marca no nosso rosto, na pele, ela enrugece, marca nas nossas pernas, braços, eles se enfraquecem, marca no nosso cabelo e eles embranquecem. Mas aqui não está falando de um homem como nós. Aqui está falando daquele que vive para todo sempre, o ressurreto, o nosso Senhor Jesus Cristo. E cabelo branco, na simbologia da Bíblia, em relação a Jesus Cristo, significa sabedoria, conhecimento, maturidade. O apóstolo São Paulo destaca em Romanos capítulo 11, do versículo
33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que fosse recompensado? Porque por ele e para ele são todas as coisas. Glória seja dado a ele eternamente. Sim, preciosos irmãos e irmãs, o que é o tempo para Deus? O tempo não significa nada. No livro dos Salmos, capítulo 90, versículo 4, está escrito: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que se passou, e como a vigília da noite. Sim, senhores, o tempo não significa nada, mas sabedoria significa muito. É como quando Salomão rogou a Deus por sabedoria para julgar ao povo de Israel. Agora ele vem, o juiz de toda a terra, ele será coroado com sabedoria. O profeta Daniel, em Daniel 7, do versículo 9 ao 14, ele teve a mesma visão. E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado no fogo. Vamos parar por aqui. Ali está. Daniel o viu com aquele cabelo branco. Ele era o juiz que abria os livros e julgava com eles. Daniel o viu nas nuvens. Isso é exatamente o que viu João. Ambos ouviram exatamente igual. Eles viram o juiz com seu cinto de juiz ao redor de seus ombros. Puro, santo, cheio de sabedoria, completamente apto para julgar ao mundo em justiça e em verdade. Glória a Deus. Aleluia. Ouvintes,
Uma coisa interessante é que João o viu como juiz, Daniel o viu julgando, o que está em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Uma coisa interessante que alegra o meu coração é que quando Daniel viu, milhares de milhares o serviam. Milhões de milhões estavam diante dele. Os milhares de milhares é a noiva de Jesus Cristo, que será arrebatada. Os milhões de milhões são aqueles que passarão pelo juízo do trono branco. A noiva não passa, porque ela está em Jesus Cristo. Aos Romanos, capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A noiva não passa pelo juízo do trono branco. Na verdade, a noiva estará lá, mas ela estará julgando. Vamos ver. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Ouça alguns de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Agora, se Jesus estava com os cabelos brancos, e o cabelo branco representa sabedoria, conhecimento, maturidade, a igreja também terá esse atributo, porque a igreja tem a mente de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Por isso que a palavra de Deus para nós não é loucura. Ela é loucura para aqueles que perecem, conforme primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E esta sabedoria é para nós. É a ciência de Deus, mencionado na estatura do varão perfeito. Sabedoria, conhecimento, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. Ciência, sabedoria para julgar o bem do mal. Não é a ciência do mundo, é a ciência de Deus. E quem tem a ciência de Deus sabe que todo homem é mentiroso e Deus é verdadeiro. Ele não pode mentir. Aos Romanos, capítulo 3, versículo 4. Se Deus não pode mentir, se Deus é verdadeiro, Isaías 53, verso 5, é a verdade. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É verdade que ele vem buscar a sua igreja. São João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É verdade o Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na aflição. Toda palavra de Deus é a verdade. E Paulo se escorou nela, creu nela, a ponto dele dizer em Filipenses 4, versículo 13: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ouvintes, crentes, povo de Deus, assentado com o juiz vai estar um analfabeto, uma pessoa que nunca estudou, não tem curso superior, mas estará ali julgando com ele. Sim, oh pequeno rebanho, que preciosidade! Por isso ele disse em Mateus 11, 25: graças te dou, ó Pai,
Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aleluia! Vamos para a oração da fé. A oração ao Deus que não pode mentir, ao Deus que é verdadeiro. Crê somente em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito Deus e nosso poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu levanto a minha mão aqui nesse estúdio, Pai, a favor dos nossos irmãos que acreditam, que creem em Tua palavra entre a vida e a morte. Senhor, que todos sejam curados, todos sejam libertados, todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa o problema, não importa a situação, a tua mão, creio eu agora, que está sendo levantada e repreendendo toda a névoa do mal, toda a tempestade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.